Olá, a paz do Senhor, igreja, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do projeto Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo Gênesis, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Vamos nessa, pega a palavra do Senhor, escolhe seu cantinho e vamos ler. Gênesis, capítulo 14. Deus concede vitória a Abrão e o abençoa por meio de Melquisedeque. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinear, de Arioque, rei de Elazar, de Quedorlaomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de nações, que estes travaram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, e contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, a qual é Zoar. Todos estes se encontraram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos serviram Quedorlaomer, e no 13º ano rebelaram-se. E no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que com ele estavam, e feriram os refaíns em Asterote, Carnaim, e os uzins em An, e os emis em Savé, Kiriataim, e os Oréus em seu monte Seir, até Elparã, que fica junto ao deserto. E voltaram e vieram a Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar, e saíram o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e uniram-se à batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e contra Tidal, rei de nações, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava repleto de poços de betume, e os reis do Sodoma e de Gomorra fugiram e caíram ali, e os remanescentes fugiram para as montanhas, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos, e seguiram seu caminho. E tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, com seus bens, e partiram. E veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu, pois este habitava na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané, e estes eram confederados de Abrão. E ao saber Abrão que seu irmão fora levado cativo, armou seus servos treinados, nascidos em sua casa, 318, e saiu em busca deles a Tedã. E à noite dividiu-se contra eles e seus servos, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que está à esquerda da Damasco. E trouxe de volta todos os bens, e também trouxe de volta seu irmão Ló e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei, quando voltou de ter ferido Quedorlaomer e os reis que com eles estavam. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo. E os abençoou e disse: Seja Abrão bendito pelo Deus Altíssimo, detentor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E deu-lhes Abrão o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as pessoas e guarda para ti os bens. E Abrão disse ao rei de Sodoma: Ergui a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, detentor do céu e da terra, prometendo que não tomarei desde o fio até mesmo a correia de sandália, e não tomarei coisa alguma que a ti pertence, para não dizeres, enriqueci Abrão, a não ser apenas o que os jovens comeram e a porção dos homens que foram contigo, Ané, Escol e Manre, que receberam sua porção. Gênesis capítulo 15. Deus estabelece uma aliança com Abrão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, sou teu escudo e tua recompensa, sobremodo grandiosa. E perguntou Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar visto, que continuo sem filhos, e o mordomo de minha casa é esse Eliezer de Damasco? E disse ainda Abrão: Eis que me não deste semente alguma, e eis que eu nascido em minha casa
é que é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será teu herdeiro, mas aquele que será gerado de tuas entranhas será teu herdeiro. E o levou para fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu no Senhor, e isso lhe creditou o Senhor por justiça. E disse-lhe: Sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Traze-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E levou-lhe todos esses e os partiu ao meio, e pôs cada parte em frente à outra, mas as aves não as dividiu. E quando as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão as enxotava. E ao se pôr o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que um pavor de grandes trevas recaiu sobre ele. E disse a Abrão: Sabe, pois, de certo que tua semente será estrangeira em uma terra que não lhe pertence, e o servirá. E afligi-lo-ão uns 400 anos. E também a essa nação, a quem ela servirá, punirei, e depois ela sairá com grande número de bem. E em paz irá a teus pais, sepultado será em boa velhice. Mas na quarta geração virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus também não se completou. E sucedeu que ao se pôr o sol e escurecer, eis que um forno fumegante e uma lâmpada incandescente passaram entre os pedaços. No mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: A tua semente dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os queneneus e os quenezeus e os cadmineus e os heteus e os ferezeus e os refaíns e os amorreus e os cananeus e os gergaseus e os jebuseus. Gênesis capítulo 16. Deus vê a aflição de Agar e cuida dela. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de gerar. Rogo-te que entres em minha serva, que saia ou venha a ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à voz de Sarai. E Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E ao ver que concebera, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. E Sarai disse a Abrão: Meu erro recaia sobre ti. Pus minha serva em teu regaço. E, ao ver ela que concebeu, fui desprezada a seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: Eis que tua serva está em tuas mãos. Faz-lhe como te aprouver. E depois que Sarai a tratou rispidamente, ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte a caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste? E para onde vais? E ela disse: Fujo da face de minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora e sujeita-te sob as suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: Multiplicarei tua semente de tal modo que não se poderá contar, por ser uma multidão. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que está grávida e darás à luz um filho, e chamará seu nome Ismael, porque o Senhor viu tua aflição. E ele será selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e habitará na presença de todos os seus irmãos. E chamou o nome do Senhor que falava com ela: És o Deus que me vê. Pois disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso o poço se chamou Beer-Lahai-Roim. Eis que se situa entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho que Agar lhe dera Ismael. E Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar deu Ismael a Abraão. Chegamos ao fim de mais um dia desse projeto
E eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida e por você estar aqui conosco, lendo a palavra do Senhor. Nós estaremos aqui, se o nosso bom Deus permitir, amanhã, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Que Deus abençoe a sua vida